Boa tarde. Eu, em forma de experimento, vou tentar fazer uma gravação falando a respeito do que seja Theta Healing. Theta Healing, como muitos sabem, é uma das terapias existentes no mundo hoje, que já são mais de 300 vigentes pelo mundo. E essa forma de terapia surgiu nos Estados Unidos a partir da experiência, da vivência da sua autora, e que traz para nós uma novidade em certo sentido operacional, e que apresenta para a gente uma nova forma, uma nova opção de se trabalhar com questões fundamentais de doenças, de patologias com as pessoas. Então, Theta Healing, como a própria palavra diz, indica, Theta significa, é uma palavra grega, uma expressão grega que significa Theta mesmo, é a denominação de uma das ondas cerebrais que existe no ser humano, com a qual a gente se conecta, a gente entra em conexão através de um processo ritual. Uma vez que nós já perdemos, ou como adultos não temos mais a mesma condição da criança que tem em si essa capacidade de conexão com a sacralidade. Theta é uma onda cerebral curta que nos coloca em conexão com a sacralidade, com aquilo que a pessoa compreende como sacralidade. É evidente que no mundo hoje existem várias crenças, várias concepções religiosas e de espiritualidade, portanto, varia conforme a região, conforme a situação. Para os cristãos, por exemplo, a sacralidade seria originária do próprio Criador, né, de Deus. Para um judeu seria originária ou caracterizada por Javé. Para um muçulmano seria a concepção de que Deus seria Allah. E na concepção budista, por exemplo, na concepção chinesa, nas diferentes concepções, se caracteriza essa espiritualidade, essa dimensão da sacralidade das formas culturais diferentes. Mas, no fundo, por exemplo, um cientista, ele pode, baseado nas suas próprias crenças, na predominância, portanto, da significação da ciência, da comprovação, ele pode, na sua intuição, na sua percepção, entender que essa sacralidade seria uma energia cósmica, universal, que rege, que origina e que mantém todas as coisas. Theta Healing, então, é um tipo de healing, significaria cura, é um tipo de terapia que procederia à cura de uma doença, de um cliente qualquer, a partir da remoção das crenças que originaram aquelas doenças. E as crenças são extremamente fortes. Imagine-se, por exemplo, na tradição cristã, a influência que se colocou sobre as pessoas e na consciência das pessoas, no entendimento das pessoas e na vivência das pessoas, o significado do pecado, do castigo, da ideia do inferno, por exemplo, dentro de uma concepção, claro, de uma cristandade medieval que utilizou da religião, utilizou
dos processos de relação em termos religiosos, utilizou ideologicamente das coisas, inclusive da própria Bíblia, do próprio Evangelho. Então, uma sociedade que estabeleceu um processo de dominação da consciência pessoal, da dominação até do inconsciente pessoal, estabeleceu a dominação a nível familiar, social, né, e estrutural, a partir da ideia de um Deus castigador, de um Deus vigia, de um Deus que pune, de um Deus que não deixa passar absolutamente nada. Então, essas crenças que a pessoa foi incorporando desde muito pequena e desde a sua gestação, elas passam a interferir, a influenciar de uma forma profunda, determinante, e são elas, na verdade, que estabelecem processos patológicos dentro da pessoa. Então, por exemplo, ideias de autopunição podem, nesse sentimento que a pessoa tem de que deve ser punida, deve pagar por alguma coisa, seja de ordem religiosa, moral, social, familiar, ela pode gerar, então, um processo doentio dentro do seu corpo e estabelecer, então, determinadas doenças que, no caso extremo, podem levá-la a sucumbir e a se privar da própria vida. Theta Healing, para falar de tantas coisas, o Theta Healing tem essa concepção de que o universo, a totalidade das coisas, é originária e organizada a partir de um Criador. Digamos, vamos dizer, seja a ideia do Criador. O Criador, ele, como fonte originária, ele é o puro amor incondicional. Sendo ele o puro amor incondicional, ele é energia. Toda forma de amor é energia. E o amor incondicional e absoluto de Deus é uma forma de energia. Então, essa energia, pela concepção da Criadora, ela pode ser canalizada pelo curador, que se coloca como mediador dessa energia, não como o curador propriamente. Quem cura e o que cura é esse amor incondicional do Criador, que estabelece, então, a possibilidade dessa mudança e até mesmo, estando radicadas, todas removidas, todas as crenças fundamentais que originaram aquela doença, a cura pode ser instantânea, como aconteceu com a própria autora. Assim, então, para falar de Theta Healing, nós teremos que explorar mais o sentido da expressão, o fundamento teórico, que eu já disse alguma coisa, uma visão do mundo que está centrada na vida, como hoje, na sociedade moderna e na sociedade atual especialmente, que está extremamente, profundamente marcada pela concepção moderna de homem, de mundo, de sacralidade, de operacionalidade da vida. Essa concepção está chegando aos seus extremos. Por exemplo, as relações entre as pessoas são compreendidas como relações de guerra, de competição, e são afetivamente profundamente patológicas. E essa patologia vai cobrando diariamente da pessoa que vive sob a tensão da competição, do medo, da opressão, da exploração, da marginalidade, vai causando, então, processos de adoecimento, ou processos até de negação da possibilidade de experienciar a própria vida como algo a ser desfrutado de uma forma total, plena, livre e saudável. Então, a sociedade hoje, com um modelo econômico competitivo,
baseado na livre competição, é um tipo de sociedade extremamente tensionada, massacrante, excludente, exploradora e profundamente injusta. E parece que cada vez mais, politicamente, o homem está se articulando de forma a impor de uma forma cada vez mais sofisticada, e agora tem os meios de comunicação, tem as técnicas de comunicação, tem as técnicas de domínio de propaganda, as técnicas de domínio do inconsciente, de indução de determinadas vivências. Essa sociedade se torna cada vez mais doentia, cada vez mais patológica. E você imagina o nível, o número de crenças, não precisa nem ser de origem religiosa, pode ser de origem política, ideológica, né? O universo de crenças que estão limitando, coibindo a possibilidade de vida e de saúde nas pessoas. Então, o Theta Healing vem com uma nova concepção de mundo centrada na vida. A coisa originária de tudo que existe, o Criador, aquele que determina o surgimento, a evolução e o processo de movimento de tudo aquilo que existe, é uma sacralidade. E essa sacralidade se constitui essencialmente como o amor incondicional e absoluto. E esse amor incondicional e absoluto é que origina, organiza, mantém e movimenta, digamos assim, todo o universo que faz parte da vida das pessoas. E ele é a fonte originária de energia que movimenta tudo, que estabelece tudo, que integra tudo. Essa concepção da vida como centro permite, então, compreender que dessa própria vida, desse amor incondicional, é possível resgatar as possibilidades fundamentais de saúde, de felicidade, de liberdade. Então, é um dos elementos que podemos colocar. A operacionalidade desse processo da vida, né, de uma terapia com essas características, é muito interessante. Então, a autora foi muito prática no sentido assim, de permitir, de facilitar, de identificar e de sistematizar os processos. Como a cura em Theta é uma cura feita por um mediador que se coloca como aquele que media a energia do Criador, a energia do amor incondicional de Deus, como forma de gerar a sanidade, recuperar a sanidade do corpo, do espírito da pessoa. Essa cura não tem uma técnica de laboratório. Ela tem uma operacionalidade técnica, mas ela é um ritual, porque está lidando com a vida. Com a vida a gente lida através de rituais. Assim, por exemplo, quando um cristão é introduzido na comunidade cristã, o ritual de introdução de um novo elemento na comunidade cristã é um ritual justamente que integra a vida daquela pessoa naquela comunidade. E no Theta Healing, o ritual é que o mediador se coloca como aquele que vai pronunciar e vai expor, vai pronunciar o processo pelo qual se estabelece a condição de saudabilidade na pessoa, que é canalizar o amor incondicional para que ele transforme aquela vida, aquele corpo que está doente. E o ritual supõe assim, a expressão de vários elementos, né? A proclamação de uma ordem que vai estabelecer essa mudança. E esse ritual inclui também que
que o curador possa testemunhar por sua percepção sensível profunda, por sua intuição, mergulhando na interioridade da outra pessoa, possa visualizar, perceber, identificar o processo de mudança e de transformação e de cura que aconteceu ali dentro. Ele também pronuncia que está feito, está feito, está feito, e ele é também aquele que agradece por primeiro a condição dessa transformação. E depois, de forma ritual, ainda ele pode se retirar dessa conexão com o cliente e dessa conexão também com o Criador. É um processo pelo qual o curador não gasta sua própria energia para realizar a cura. Então, isso é um pouco da operacionalidade, né, que existe no processo do Theta Healing. Assim, alguns elementos pelos quais nós podemos iniciar, digamos assim, uma compreensão do que seja o Theta Healing. Obrigado. Deodano.